Ânimos e ânima. Uma introdução à psicologia analítica sobre os arquétipos do masculino e feminino inconscientes. Por Emma Jung. A tradução é de Dante Pignatari, editora Cultrix, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, já sabem, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, ou ainda pela lista de desejos da Amazon, comprando livros que serão aqui gravados, ou também tornando-se membro. Dê uma olhada nas possibilidades, os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Muito obrigada a todos pela presença. Finalmente chegamos ao fim do livro. Estamos no A Ânima como Ser Natural. Dando continuidade, a bela Melusina também pertence à raça das Merfeias. Embora a lenda tecida em torno dela seja bem conhecida, eu a menciono aqui de forma abreviada, pois ela contém alguns pontos importantes. O conteúdo é o seguinte: Raymond, filho adotivo do conde Poitiers, matou a este por uma fatalidade durante uma caçada. Inconsolável, ele quer empreender a fuga. No caminho, ele chega a uma clareira na floresta e lá vê 3 mulheres sentadas junto a uma fonte. Uma delas é Melusina, a quem ele lamenta o seu sofrimento e que lhe dá bons conselhos. Ele arde de amor por ela, que está disposta a tornar-se sua mulher, com a condição de que ele lhe permita recolher-se todos os sábados sem que ninguém a espreite. Raymond concorda, e eles, durante longos anos, viveram felizes juntos. Melusina dá à luz muitos filhos, que, entretanto, sempre tem algo de anormal, e manda construir um magnífico palácio, que ela, segundo seu próprio nome, batiza de Lusinia, o que mais tarde será Lusignan. No entanto, inquieto com os rumores que correm a respeito de Melusina, seu marido um dia a espia. Ele a encontra num quarto de banho e vê com horror que ela tem uma cauda de peixe ou de serpente. A princípio, essa descoberta parece não ter consequência nenhuma, até que algum tempo depois chega a notícia de que um filho de Melusina ateou fogo a um mosteiro fundado por ela, ocasião em que um dos seus irmãos, que era monge lá, morreu. Quando ela quis consolar o marido, ele a afastou de si com as palavras: "Vá embora, sua serpente monstruosa, que degenerou minha nobre linhagem", o que a fez cair desmaiada ao chão. Após voltar a si, ela se despediu do marido em lágrimas, deixou as crianças a seus cuidados e, flutuando através de uma janela, desapareceu. Mais tarde, ela aparecia ocasionalmente durante a noite para ver alguns dos seus filhos, que ainda eram pequenos, e a lenda continua ainda dizendo que ela caminha pelas proximidades do palácio lamentando-se cada vez que um dos membros da casa de Lusignan, cuja matriarca Melusina é considerada até hoje, vai morrer. A condição imposta por Melusina, nesse caso, consiste em que ela, todas as semanas, possa retornar por um dia a seu elemento e assumir a forma de ninfa. Esse é o seu segredo, que não deve ser divulgado. O não-humano, ligado à natureza, neste caso, o rabo do peixe, não deve ser visto. Não estamos longe de presumir que o banho semanal com retorno ao estado natural a ele ligado equivale a uma renovação da vida. Afinal, a água é um elemento vital por excelência. Ela é imprescindível para a manutenção da vida. E fontes e banhos de cura que provocam seu restabelecimento e renovação sempre foram considerados luminosos e muitas vezes foram objeto de culto religioso. Segundo um decreto do Concílio de Avignon do ano de 442, o culto de árvores, pedras e fontes e o fazer fogueiras ou acender luzes junto às mesmas foi proibido como práticas cristãs. Em vez disso, em muitos lugares, em países católicos, imagem da Virgem adornada com flores e velas são até hoje levadas às fontes como expressão cristã de um sentimento primordial ainda vivo. Um dos apelidos de Maria é Peye, ou Peguê, não sei, que significa a fonte. A qualidade luminosa da água expressa-se também na antiquíssima ideia de uma água da vida que possui uma energia sobrenatural ou na aqua permanens dos alquimistas,
As ninfas ou fadas que habitam as fontes ou suas proximidades possuem um parentesco especial com o elemento vital, sendo a água considerada como tal. E, como o surgimento da vida é um mistério indecifrável, a ninfa também se presta a algo misterioso que deve permanecer oculto. Tais seres são, em certa medida, protetores das fontes. Ainda hoje, determinados banhos de cura possuem uma padroeira, como em Baden, Santa Verena, que substituiu a ninfa pagã e que, aliás, é parente de Vênus. Cabe à ânima uma função semelhante. Seu ser animado já está expresso em seu próprio nome. Por isso, ela aparece com frequência em sonhos ou fantasias sob a forma de um desses seres feéricos. Assim, por exemplo, um homem jovem cuja mente é excessivamente racional e que por isso corre o risco de tornar-se rígido, tem o seguinte sonho, abre aspas, eu caminho por uma floresta densa e então uma mulher coberta por um véu negro vem ao meu encontro, me toma pela mão e diz que vai me levar até a fonte da vida. Fecha aspas. O escritor inglês William Sharp narra um acontecimento de infância em que certa vez uma bela mulher branca da floresta apareceu para ele num pequeno lago cercado de plátanos e ele, criança que era, a batizou de Olhos de Estrela e mais tarde de Lady of the Sea. E, portanto, ele diz, abre aspas, a ela eu reconheci como a mulher que existe no coração de todas as mulheres, fecha aspas. Com isso, ela está nitidamente caracterizada como imagem primordial da feminilidade e, portanto, como forma da ânima. A ânima representa a ligação com a fonte da vida que está no inconsciente. Quando não existe nenhuma ligação desse tipo, ou quando ela é interrompida, instaura-se um estado de estagnação ou de endurecimento que muitas vezes é sentido como tão perturbador que a pessoa atingida se vê levada a procurar um psicoterapeuta. Gottfried Keller descreveu esse estado de maneira muito impressionante em sua poesia, abre aspas, Noite de Inverno. Nem mesmo um rumor de asas passava pelo mundo. A neve branca continuava quieta e ofuscante. Nem uma nuvenzinha no dossel de estrelas. Nenhuma onda no lago congelado. Do fundo ergueu-se a árvore do lago, até que no gelo a copa congelou. Por seus ramos subiu a ninfa, olhando através do gelo verde. Eu estava em pé sobre o gelo fino, que me separava da negra profundeza. Bem embaixo, sob meus pés, eu vi a beleza branca de seus membros. Com lamentos sufocados, ela apalpava a dura coberta aqui e ali. Jamais esqueço o rosto triste que ficará comigo para sempre. Fecha aspas. A ninfa presa no gelo corresponde à princesa encantada na montanha de vidro que foi mencionada acima. Tanto o gelo como o vidro constituem igualmente uma couraça fria e dura que aprisiona o que está vivo e que dela precisa ser libertado. Outro traço importante da nossa lenda deve ainda ser mencionado aqui. Quando o filho de Melusina ateia fogo ao mosteiro mantido por ela, o já mencionado antagonismo entre a raça dos elfos e a cristandade expressa-se de maneira evidente. Por outro lado, esses seres, segundo várias narrativas, parecem alimentar o desejo de ser libertados. Paracelsus, que escreveu todo um tratado sobre os espíritos elementares, tais como ninfas, sílfides, pigmeus e salamandras, diz a seu respeito que eles são extremamente semelhantes às pessoas, que não descendem de Adão e não têm alma. O povo da água é o que mais se parece com as pessoas e quase sempre se esforçam para estabelecer ligações com elas. Eles são, abre aspas, vistos não apenas com os olhos, mas também se casam e nascem como crianças, fecha aspas. E depois, abre aspas, ora, como foi dito a respeito das ninfas, que elas vêm a nós da água e sentam-se às margens dos riachos, onde elas então têm a sua morada e onde elas, portanto, são vistas, e também apanhadas, agarradas e se casam, como foi dito acima, fecha aspas. Dessa maneira, ligando-se a um homem, elas obtêm uma alma, e também as crianças nascidas dessas ligações têm uma. Abre aspas. Segue daí que elas se relacionam com os homens. Por eles se esforçam e se tornam caseiras, da mesma maneira como um pagão que pede o batismo e o consegue, com o que ele conquista sua alma e torna-se vivo em Cristo. Fecha aspas. Mais tarde, F. de Lamotte Fouquet retirou desses escritos de Paracelsus o material para sua Undine, que surgiu no início do século XIX, portanto no período romântico. Quando foi revivida a ideia de animação da natureza e ao mesmo tempo pela primeira vez se falou do inconsciente.
Nessa narrativa, a falta de alma da ninfa constitui o motivo central. Undine é a filha de um rei do mar que tem seus domínios no Mediterrâneo. Segundo o desejo do rei, para que seja possível a ela conseguir uma alma de maneira misteriosa, ela é levada a um casal de pescadores que acreditavam que a sua própria filha tinha se afogado e que adotam a pequena abandonada. Undine cresce e se torna uma moça adorável, mas seus pais de criação muitas vezes estranhavam a sua natureza notavelmente infantil, sempre dada a travessuras. Numa noite de tormenta, um cavaleiro que viajava procurou abrigo na cabana do pescador. A sempre tão tímida Undine aproxima-se dele, meigamente, e ele fica fascinado com seu encanto e com seu jeito infantil. E como um padre também fora levado a esse local pela tempestade, este os une em casamento. Mas quando Undine confessa ao marido que não tem alma, a união torna-se sinistra para este. E apesar de todo o seu amor, ele é atormentado pelo pensamento de que, no fim, havia se casado com um ser élfico. Ela lhe suplica que não a repudie, pois os seres semelhantes a ela somente conseguiam uma alma através de uma ligação amorosa com uma pessoa. E somente estipula a condição de que ele nunca lhe diga palavras ríspidas, sobretudo quando na água ou nas suas proximidades, pois então ela seria levada de volta pelos habitantes desse elemento, preocupados com o seu bem-estar. O cavaleiro então a leva consigo para o seu castelo, até que a fatalidade surge na figura de uma donzela, Bertalda, que tinha esperanças de tornar-se sua mulher. Undine a acolhe amigavelmente, mas para seu marido, Undine torna-se cada vez mais sinistra. Por fim, durante um passeio pelo Danúbio, ele expressa esse sentimento e a xinga de bruxa e charlatã, quando ela, em vez de retirar da água o colar de Bertalda, recolhe uma corrente de coral. Após essa ofensa, banhada em lágrimas, ela atira-se pela amurada do barco e desaparece na correnteza. E ao fazê-lo, ainda adverte seu marido para permanecer-lhe fiel. Caso contrário, os espíritos da água se vingariam. Apesar desse aviso, após algum tempo deve ocorrer o casamento do cavaleiro com Bertalda. No dia do casamento, a noiva ordena que se busque água para o seu banho de beleza na fonte do castelo, que Undine selara para impedir o acesso dos espíritos aquáticos. Quando a pedra é retirada, ergue-se da fonte a figura de Undine coberta por um véu branco, que se aproxima do castelo chorando e mansamente bate a janela do seu marido. Pelo espelho, ele vê como ela vem na sua direção, e com as palavras: "Eles abriram a fonte, agora eu estou aqui e você tem de morrer", entra em seus aposentos. Tirando o véu, ela o abraça e ele morre com esse beijo. O mesmo material foi utilizado por J. Giraudoux em seu drama Undine, de onde se depreende que ele ainda não envelheceu. O que desencadeia a catástrofe nessas versões é o conflito entre a ânima-natureza e a mulher humana, que já na lenda de Siegfried desempenha um papel importante na luta entre Brunhilde, a Valquíria, e Kriemhilde, e muitas vezes também provoca grandes dificuldades na vida. No fundo, expressa-se aí a oposição entre dois mundos, o externo e o interno, ou entre a consciência e o inconsciente, e fazer a ponte entre os dois parece ser a tarefa especial da nossa época. Outro tipo de uma tal vivência da ânima é representado pela Canção de Lanval, que faz parte do ciclo de lendas bretãs. O cavaleiro desse nome pertence ao círculo do rei Arthur, mas lá sente-se preterido por ser menos abastado e não poder exibir nenhum tipo de luxo. Um dia ele encontra também numa fonte uma bela donzela que o leva à sua senhora, mais bonita ainda, que o recebe maravilhosamente e lhe dedica o seu amor, com a condição de que ele nunca diga uma palavra a respeito. Além disso, ela concede a ele o dom de satisfazer desejos, graças ao qual ela aparece junto a ele assim que ele a deseja. Todo o que deseja também se realiza, de forma que ele passa a exibir cada vez mais opulência, e assim ganha cada vez mais reputação. Ele passa a interessar a rainha que lhe oferece seu amor. Quando ele o recusa, ela se ofende e o pressiona tanto que ele finalmente admite ter uma amada que é ainda mais bela do que ela. Tomada pelo ódio, a rainha exige que o rei reúna uma corte de justiça, perante a qual Lanval tem de justificar-se por ter insultado a rainha. Para isso, ele teria que apresentar a prova de que a sua amada realmente era tão bela quanto ele havia dito. Ele se vê então em apuros, uma vez que não pode mais apelar àquela, pois traiu o segredo do seu amor.
Parece já não haver mais esperança quando, acompanhada de 4 moças encantadoras, surge a sua amada com um vestido branco e um manto púrpura, montada num cavalo branco magnificamente ajaizado. A beleza em pessoa. Faz-se então justiça a Lanval, pois todos têm de admitir que ele não havia exagerado. A canção termina com a fada tomando o seu amado em seu cavalo e levando-o para o seu reino. O desterro no reino das fadas é um motivo significativo também do ponto de vista psicológico. Nas tradições celtas, esse reino não tem o caráter amedrontador e angustiante que possui em outros lugares. Ele não é o reino dos mortos, mas se chama Terra dos Vivos, ou País sob as Ondas, e é imaginado como Ilhas Verdes, que, habitadas por belos seres femininos, também são chamadas de Ilhas das Moças. Eternamente jovens e belos, seus habitantes usufruem das alegrias da música, da dança e do amor, de uma existência sem sofrimentos. Lá as fadas estão em casa. Lá está também a famosa Morgana, Fata Morgana, cujo nome quer dizer algo como nascida no mar. E para lá elas levam seus amantes humanos. Esses campos elíseos, comparáveis aos jardins das Hespérides, é entendido psicologicamente como uma terra de sonhos. E estar nela é realmente atraente e agradável, mas não é isento de perigos. Sabe-se que a ânima impera nesse reino e leva até ele. O perigo de se mergulhar nesse mundo, isto é, no inconsciente, parece já ter sido sentido, pois em incontáveis poemas descreve-se como um cavaleiro cativado pelos laços de amor, esquece suas atividades masculino-cavalheirescas e se alheia do mundo e da realidade numa autossuficiente vida a dois com a sua dama. Um exemplo especialmente drástico desse tipo é oferecido pela lenda de Merlin, o mago, cuja amada, a fada Viviane, graças à magia dele que escutou às escondidas, o amarra com laços invisíveis e o bane para um espinheiro, do qual ele não consegue mais se libertar. Essa história é sobretudo elucidativa, porque a figura de Merlin incorpora com muita propriedade a consciência e o pensar que faltam ao mundo humano que o cerca. Ele é um ser luciferino semelhante a Mefistófeles, e como tal, representante do intelecto in statu nascendi, isto é, numa forma ainda primitiva. Ele deve isso ao seu poder mágico, mas como o sexo feminino não faz caso disso, vai buscá-lo na forma de Eros, e aprisiona o que se identifica com o princípio do Logos, a natureza. A lenda de Tannhäuser, revivida por Richard Wagner, pertence a um período posterior. Provavelmente ela surgiu no século XV e no século XVI estava bastante difundida na Suíça, na Alemanha e nos Países Baixos como canção popular. Abre aspas. Mas agora eu vou começar a cantar sobre Tannhäuser e as maravilhas que fez com sua mulher Venusina. Tannhäuser era bom cavaleiro quando queria ver prodígios, queria ir à montanha de Vênus, estar com belas mulheres. Fecha aspas. Assim começa a maioria das versões da canção. Numa versão suíça, uma das mais antigas, é assim, abre aspas. Tannhäuser era bom cavaleiro, grandes prodígios ele foi ver. Subiu a montanha de Vênus para estar com 3 belas donzelas. Elas são belas toda a semana, enfeitadas com ouro e seda, e joias e coroas de flores. Aos domingos, são ogres e cobras. Fecha aspas. Com que as habitantes da montanha de Vênus caracterizam-se como parentes da Melusina. Eu creio poder presumir que o conteúdo da lenda é conhecido, mas gostaria, no entanto, de lembrar que, após ter permanecido por longo tempo na montanha de Vênus, Tannhäuser, atormentado pelo peso da sua consciência, vai até o Papa em Roma para conseguir a absolvição, mas esta lhe é negada, e apontam-lhe um bastão seco. Assim como este não se torna verde, assim também ele não será absolvido de seus pecados. Ele então retorna à montanha de Vênus e lá permanece, ainda quando o Papa lhe manda uma mensagem comunicando que havia acontecido um milagre e que o bastão tornara-se novamente verde. A conclusão da canção, em muitas versões, é a seguinte, abre aspas, e assim ele voltou à montanha e lá desfrutou seu amor, e assim o 4º Papa Urbano também se perdeu para sempre, fecha aspas. Como se depreende da designação Montanha de Vênus, dá-se a entender um lugar de alegria e prazer amoroso, onde Vênus leva o cetro. Ela corresponde exatamente às Ilhas das Moças ou Caverna das Fadas mencionadas acima, e as lendas a elas ligadas são bastante semelhantes umas às outras, em que sempre falam de um homem atraído a esses lugares, onde é mantido por uma mulher encantadora.
Ele ou não pode encontrar novamente o caminho de volta, ou só o faz com grande dificuldade. Um exemplo da antiguidade é Calipso, que impediu que Ulisses saísse de sua ilha, e só o libertou quando os deuses ordenaram que o fizesse. A feiticeira Circe também tem o seu lugar aqui, embora ela possua um caráter muito mais bruxesco, já que transforma suas vítimas, os companheiros de Ulisses, em porcos. Na lenda de Tannhäuser, vem à luz o antagonismo entre o paganismo e a cristandade. Aqui já se fez alusão no conto de Melusina. O paganismo, tal como se apresentava na época do Renascimento, não era, entretanto, aquele dos povos nórdicos, mas o da antiguidade. Um exemplo dessa época que se encaixa em nosso tema é a famosa Hipnerotomáquia, de Francisco Colonna, em português, O Sonho de Amor de Polifilo, onde um monge descreve como a amada dos seus sonhos, a ninfa Apolia, mostra-lhe uma série de imagens e cenas simbolicamente significativas da antiguidade clássica, deixando que ele as vivencie, e finalmente o leva para Quitera, onde Vênus abençoa o casal. Um trabalho importante a ser mencionado aqui, que foi preservado em 2 manuscritos do século XV e publicado em 1521, é Le Paradis de la Reine Sibylle, do Antoni de La Salle. Segundo uma tradição italiana, esse paraíso estaria no Monte della Sibilla, que faz parte da cadeia dos Apeninos. O autor informa sobre as localidades por ele visitadas e sobre as tradições ligadas às mesmas. Uma caverna que se encontra na montanha era considerada a entrada do palácio da rainha Sibila, cujo reino corresponde inteiramente à montanha de Vênus. A lenda é igual à de Tannhäuser, com a diferença de que aqui os pecados do cavaleiro arrependido são perdoados. Seu escudeiro, no entanto, faz com que ele acredite que o Papa não pretende realmente perdoá-lo e quer colocá-lo na prisão. Para escapar disso, os dois retornam ao paraíso de Sibila. Que a rainha e suas donzelas às sextas-feiras à meia-noite se recolham a seus aposentos e lá assumam a forma de serpentes é um traço que conhecemos da lenda de Melusina. Infelizmente, o espaço de que disponho não me permite estudar esse livro de maneira mais detalhada. Como algo interessante, à luz do que foi dito antes, eu gostaria apenas de destacar que, nessa tradição, a montanha de Vênus é idêntica à da Sibila. Segundo Desonai, ela se refere a Sibila de Cume, a mesma que indicou a Enéas o caminho para o mundo subterrâneo, o Tártaro, ao dizer-lhe onde poderia ser encontrado o ramo dourado que lhe abriria as portas para lá penetrar. Por último, pensou-se em uma caverna localizada nas proximidades do Lago Averno. Ainda hoje mostra-se nas suas proximidades uma grota de Sibila. Evidentemente, essa tradição misturou-se com a de uma caverna no Monte Sibila, Monte della Sibilla, também localizada nas proximidades de um lago, e que passava como sendo a entrada para o paraíso da rainha Sibila. Há ainda mais alguma coisa além disso. Desonai expressa a suposição de que essa grota teria sido um dia dedicada à deusa mãe Cibele, cujo culto, originado através de um versículo dos livros sibilinos, foi introduzido em Roma por volta do ano 204 a.C. e se difundiu até o norte da Itália e a Gália. Como doadora de vida e deusa da fertilidade, Cibele reina sobre as águas. Como mãe da montanha e senhora dos animais, ela ama e domina a natureza silvestre. Ela concede o dom da profecia, mas também provoca a loucura, e seu culto orgiástico está aparentado ao de Dioniso. Ela é conhecida como mãe de Átis, mas seria demasiado entrar aqui em mais detalhes sobre esse mito. Eu apenas gostaria ainda de lembrar a esse respeito que fazia parte do culto dessa deusa que seus sacerdotes se emasculassem. Como vimos, as experiências por que passam os que são mantidos no reino das fadas equivale a uma castração, já que eles perdem a sua masculinidade e se tornam femininos e efeminados. A grande diferença, entretanto, consiste em que eles sucumbem a uma sedução e são vencidos pela magia do feminino, enquanto no caso dos sacerdotes de Cibele, trata-se de um sacrifício oferecido à deusa. O caráter da deusa Cibele pode muito bem ser comparado ao da rainha Cibele, ainda que a hipótese de Desonai mencionada acima não tenha sido provada arqueologicamente. No paraíso da Sibila, quase todos os aspectos que foram apresentados nas várias lendas das mulheres cisnes, ninfas e fadas estão combinados. Que um tal complexo de representações difundidas universalmente desde épocas remotíssimas sempre retorne ou se mantenha vivo na mesma combinação, depõe com toda a clareza em favor de que se trata de uma realidade arquetípica básica.
A grande mãe, a vidente, a deusa do amor, são aspectos do feminino primordial e, portanto, também do arquétipo ânima. Em seu ensaio A Deusa Natureza, K. Kerene expõe a ideia de que, ao fim e ao cabo, Cibele e Afrodite são uma e a mesma, e ambas podem ser equiparadas à deusa natureza. Trata-se dessa grande figura divina que se reflete nos seres elementares e nas lendas a eles ligadas que descrevemos e de cujos traços a ânima também é portadora. Mulheres cisne e ninfas não são, entretanto, as únicas formas em que o ser natural feminino se faz representar. Melusina é acusada de ser uma serpente pelo marido, e, de fato, esta também pode personificar o feminino primordial. Ela representa uma feminilidade ainda mais primitiva e mais telúrica que, por exemplo, o peixe ou até mesmo a ave. Ao mesmo tempo, no entanto, atribui-se a ela esperteza e até mesmo sabedoria. Que ela é perigosa porque sua picada é venenosa e seu abraço paralisante é um fato há muito conhecido, como o de que, apesar do perigo que representa, ela exerce um efeito fascinante. A serpente aparece em inumeráveis mitos e contos de fadas, mas nem sempre num papel declaradamente feminino. Ela também aparece com frequência em sonhos e fantasias modernos, tanto de homens como de mulheres, como uma imagem de libido pré-humana indiferenciada e não tanto como um componente anímico consciente ou capaz de consciência. Entretanto, há também exemplos nos quais ela possui um caráter de ânima declarado. Assim, Jung, em seu escrito do aspecto psicológico da figura de Cora, menciona o sonho de um homem jovem em que uma serpente feminina comporta-se de maneira terna e insinuante e conversa com ele com voz humana. Um outro homem, em cujo jardim aparecia de vez em quando uma cobra d'água, acha que esta olha para ele com olhos notavelmente humanos, como se quisesse estabelecer relações com ele. Como serpente, respectivamente como a pequenina serpente verde e ouro, o ser natural aparece também no conto O Caldeirão Dourado, de Hoffmann. Essa pequena serpente que olha para o herói da história com inexprimível saudade torna-se uma verdadeira figura de ânima, que está na posse do caldeirão dourado, um recipiente no qual se reflete o maravilhoso país da Atlântida, que, tendo afundado no mar, representa o inconsciente. Ao transmitir a Anselmos a visão dessas imagens, Serpentina cumpre uma função típica da ânima. Além disso, ela o ajuda a decifrar um escrito enigmático, que se encontra numa folha verde esmeralda, que pode ser facilmente reconhecida como uma folha do livro da natureza. A periculosidade da ânima é destacada quando ela aparece como animal de rapina, o que ocorre com frequência em sonhos e fantasias. Um homem, por exemplo, sonha que uma leoa que saiu da sua jaula vem na sua direção e caminha à sua volta de forma lisonjeira. Ela se transforma numa mulher, torna-se ameaçadora e o quer devorar. Tigres, panteras, leopardos, todo tipo de animal de rapina surge com frequência em sonhos desse tipo. A raposa desempenha um grande papel na China. Ela aparece com frequência como uma bela moça, mas pode ser reconhecida pela sua cauda. Muitas vezes ela tem algo de fantástico e é vista como a personificação do espírito de um morto. As mulheres também têm sonhos semelhantes. Nesses casos, o animal, sendo feminino, representa a sombra daquela que sonha, ou sua feminilidade primitiva. Uma figura da literatura moderna que mostra o caráter de serpente ao mesmo tempo de animal de rapina de forma mais impressionante é Antineia, no romance Atlântida de Benoit. Ela fascina por meio da beleza de Vênus, da esperteza da serpente e da crueldade de um animal de rapina, e exerce uma magia irresistível sobre todos os homens que se colocam ao seu alcance. Todos, entretanto, sucumbem de amor por ela, e seus cadáveres mumificados enfeitam como estátuas um mausoléu erguido com esse propósito. Antineia afirma descender de Netuno e da submersa Atlântida, sendo, portanto, uma criatura do mar como Morgana ou Afrodite. Ela é uma figura de ânima declaradamente destrutiva. Aqueles que se deixam encantar por ela perdem suas qualidades e virtudes masculinas e, finalmente, encontram a morte. Como se pode depreender dos exemplos citados, cair em poder da ânima sempre produz o mesmo efeito fatal que, num certo sentido, é comparável à emasculação dos sacerdotes de Cibele. É psicologicamente significativo que Antineia explique o seu efeito nefasto como vingança em relação ao homem, que durante séculos usou e abusou da mulher. Até onde ela personifica o lado negativo do feminino arquetípico,
seria a vingança do princípio feminino pela desvalorização a que foi submetido. Quando, como ocorre em muitas lendas, um ser da natureza se esforça para ligar-se a uma pessoa e ser amado por ela, isso quer dizer que um componente da personalidade inconsciente e não desenvolvido ambiciona agregar-se à consciência e, assim, tornar-se animado. Esse esforço se expressa de maneira semelhante também nos sonhos. Assim, por exemplo, Jung menciona um deles, em que um homem jovem sonha que um pássaro branco entra em seu quarto pela janela. Este se torna uma menina de cerca de 7 anos de idade que se senta com ele à mesa, transformando-se então novamente num pássaro que, entretanto, fala com voz humana. Nesse caso, está representado como um ser feminino gostaria de ser percebido na casa do que sonha. Entretanto, ele é ainda uma criança, isto é, ainda não está desenvolvido, o que é expresso pelo fato de ele mais uma vez se transformar em pássaro. Trata-se de uma primeira aparição da figura da ânima que emerge no limiar da consciência e é, a princípio, apenas meio humana. O inconsciente, na verdade, não tem apenas a tendência de persistir num estado primitivo ou de tornar a assimilar ou apagar tudo o que é consciente, mas também mostra uma nítida atividade em outra direção. Há conteúdos inconscientes que pressionam para tornar-se conscientes a fim de, como os elfos, vingar-se quando não são levados em consideração. Aparentemente, o impulso para tornar-se consciente sai dos arquétipos, como se neles houvesse, por assim dizer, um instinto que visa um objetivo. Não sabemos de onde vem o ímpeto inicial para tal e qual a natureza dos fundamentos dinâmicos que o desencadeiam. Isso faz parte dos segredos não pesquisados da psique e da vida. No material de que tratamos aqui, a tendência de tornar-se consciente expressa-se no fato de que, a princípio, seres meio humanos, ainda presos à natureza, se aproximam e querem ser aceitos pela pessoa, ou seja, pela consciência. Além disso, há, entretanto, mais um ponto a ser levado em consideração que não foi mencionado até agora, ou seja, a circunstância de que, em muitos casos, os seres naturais discutidos possuem um pai, mais ou menos oculto. As valquírias são filhas de Odin, e Odin é o deus do vento e do espírito. No conto de fadas do caçador e da mulher cisne, que precisa ser libertada da montanha de vidro, seu pai encontra-se lá mesmo e é libertado com ela. A ninfa galesa é entregue ao homem pelo pai, assim como Undine é enviada ao mundo dos homens pelo pai, o rei do mar, para que ela consiga uma alma. Nos sonhos modernos e na imaginação ativa, a figura da ânima também surge com frequência acompanhada pela figura do pai. Isto poderia ser entendido como uma indicação de que há um fator masculino e espiritual na base do natural feminino, na psique inconsciente, e que talvez se deva atribuir o conhecimento do oculto que os seres da natureza citados possuem. Jung chama essa figura de o velho sábio, ou o arquétipo do sentido, enquanto designa a ânima de arquétipo da vida. É o fator significante que existe no inconsciente que permite a conscientização. Segundo determinado ponto de vista, esse fator pode ser comparado com a ideia do lumen naturae, que Paracelso diz ser uma luz invisível que se aprende pelos sonhos. Abre aspas. Como a luz da natureza não pode falar, ela então dispõe do poder da palavra de Deus durante o sono. Fecha aspas. Quando olhamos uma segunda vez o que foi exposto acima, torna-se patente que os seres naturais discutidos apresentam propriedades semelhantes e um comportamento, em sua maior parte, coincidente. Estes podem muito bem ser comparados com o caráter da ânima e seus efeitos. Ambos representam o princípio de Eros. O ser natural transmite conhecimento oculto, assim como a ânima transmite o conhecimento dos conteúdos do inconsciente. Ambos exercem um efeito fascinante e muitas vezes possuem um poder de domínio que pode ser destruidor, nesse caso especialmente, quando determinadas condições às quais a relação entre o homem e o ser natural ou entre o eu consciente e a ânima estão associadas, não são cumpridas. Esta última é, em muitas lendas, a causa de, muitas vezes, terminarem de maneira insatisfatória. Isto é, de a relação ser rompida ou impossibilitada. Conclui-se daí que semelhante ligação é algo melindroso, e isso vale também para a relação com a ânima. Como ensina a experiência, ela também faz determinadas exigências ao homem. Ela é um fator psíquico a ser levado em consideração e que não pode ser desprezado, o que em geral consiste na tendência de o homem naturalmente gostar de se identificar com a sua masculinidade. Mas não se trata em absoluto de que ele a coloque totalmente a serviço da senhora ânima, com o que ele a perde, mas apenas que ele também conceda um determinado espaço ao feminino,
que, de qualquer forma, faz parte do seu ser. Isso ele o faz ao reconhecer e realizar eros, isto é, o princípio do relacionamento. Faz parte disso o fato de ele não só perceber os seus sentimentos, mas o fato de também os utilizar, pois para o estabelecimento e, sobretudo, para a manutenção de uma relação, um julgamento de valor que o sentimento é indispensável. Por natureza, o homem está mais inclinado a relacionar-se com coisas, por exemplo, com seu trabalho ou com alguma outra área de interesse. A mulher, por sua vez, liga-se mais às relações pessoais, e este é também o caso da ânima. Por isso, ela gosta de envolver o homem nelas, mas pode também prestar-lhe bons serviços na formação de relacionamentos. No entanto, isso só acontece quando esse elemento feminino é incorporado à consciência. Enquanto age de maneira autônoma, ele perturba ou impossibilita os relacionamentos. Os resultados das pesquisas e experiências da psicologia profunda têm mostrado que, para o homem moderno ou para muitos dentre eles, é necessário ater-se aos conteúdos do inconsciente. Para isso, a relação do homem com a ânima é de especial importância. Para a mulher, o relacionamento com ânimos, pois eles, da mesma forma, estabelecem a ligação com o inconsciente ao construir uma espécie de ponte até ele. Usualmente, a ânima, a princípio, é projetada numa mulher real. Isso pode dispor o homem a entrar em relação com ela, o que talvez não lhe fosse possível em absoluto de outra maneira. Mas isso também pode ter por consequência que ele se torne extremamente dependente da mulher em questão, com os resultados fatais descritos acima. Enquanto essa projeção perdura, é naturalmente difícil encontrar a relação com a ânima interior, isto é, com a própria feminilidade. Com frequência, entretanto, surgem em sonhos figuras de mulheres que não podem ser identificadas com uma pessoa real. Estas quase sempre aparecem como a estranha, a desconhecida, ou a mulher velada, ou então, é o caso da nossa lenda, como um ser não propriamente humano. Sonhos desse tipo costumam ser impressionantes e acentuadamente emocionais, e é natural a suposição de que se trata de uma grandeza anímica interna com a qual eles estabelecem uma ligação. Tais figuras e as circunstâncias e efeitos que as acompanham são tratadas com muita frequência na literatura, e são raras as obras em que os relacionamentos entre a pessoa e o ser natural chegam a uma conclusão satisfatória. A razão para isso poderia ser procurada no fato de faltar às primeiras a necessária consciência. Para estabelecer uma relação com o inconsciente, é imprescindível que a personalidade esteja suficientemente determinada e firme, de forma que ela não possa ser dominada e apagada pelo inconsciente, que é o perigo existente quando se lida com o mesmo. Uma personalidade consciente também é necessária para manter a continuidade de tal relação, pois as figuras do inconsciente, embora gostassem de ser recebidas pelas pessoas, isto é, na consciência, são de natureza volátil e tornam a desaparecer com facilidade para o lugar de onde vieram. Eu sou fugaz como a aurora e difícil de agarrar como o vento, diz Orvasi. A solução desse problema parece ser hoje especialmente urgente, como podem comprovar psicoterapeutas e psicólogos. Com o método da assim chamada imaginação ativa, Jung mostrou um caminho. Através da confrontação entre a personalidade do eu e as figuras do inconsciente e da discussão com elas, estas, por um lado, diferenciam-se do eu, e, por outro, estabelecem uma relação com ele, ocorrendo uma reação para os dois lados. Um exemplo muito bonito e apropriado para isso encontra-se no conto de fadas Libussa, conto original, cujo original é tcheco e que ganhou uma nova adaptação de Musaus. Nós o citamos aqui de forma abreviada. Trata-se da ninfa de uma árvore que, ao ver o seu carvalho ameaçado, pede proteção a um jovem escudeiro chamado Crocus. Como pagamento pelos seus serviços, ele poderia expressar um desejo. Fama e honra, riqueza ou felicidade no amor, mas ele não escolheu nada disso, ambicionando, abre aspas, descansar à sombra do carvalho das fadigas da campanha, fecha aspas, e da boca da ninfa, abre aspas, ouvir os ensinamentos da sabedoria para desvendar os segredos do futuro, fecha aspas. Seu desejo foi atendido, e a cada fim de tarde, ela o visitava no lusco-fusco e passeava com ele pelas margens cheias de juncos do tanque. Abre aspas.
Ela instruiu seu atento aluno quanto aos segredos da natureza, ensinou-lhe a origem e a natureza das coisas, deu-lhe aulas sobre as propriedades naturais e mágicas das mesmas e transformou o rude guerreiro num pensador, num sábio universal. À medida que, através dos passeios com a bela sombra, as sensações e os sentimentos do jovem se aprimoravam, a forma do elfo parecia condensar-se e ganhar mais consistência. Seu busto sentia calor e vida, seus olhos castanhos soltavam fogo e ele parecia ter aceito, com a figura de uma jovem meretriz, também os sentimentos da menina em flor. Fecha aspas. Aqui, a ação e a reação que ocorrem durante o relacionamento com a figura da ânima estão descritos de forma extremamente apropriada. Esta ganha mais consistência, torna-se mais real e mais viva, enquanto, por outro lado, o sentimento do homem se torna bastante diferente a ele. Além disso, é educado para tornar-se um pensador e sábio, conseguindo assim renome. O conto tem uma conclusão natural, quando, após uma longa convivência, a ninfa um dia se despede do seu esposo, já que prevê o fim inevitável do seu carvalho. Este foi atingido por um raio, e a ninfa, cuja vida, apesar da humanidade, estava ligada à da árvore, desaparece para sempre. O escritor inglês William Sharp, já mencionado, encontrou uma forma de relacionamento com a ânima notável e, creio eu, única. Seu pai, um comerciante, queria que ele estudasse direito, para o que ele não tinha aptidão, e muito menos o satisfazia passar 3 anos trabalhando num banco londrino. Depois de abandonar este último, ele passou a se dedicar à literatura e à crítica de arte, tendo publicado também alguma poesia. Isso o levou a ligar-se ao círculo de escritores e artistas londrinos. Ele era sobretudo amigo de Dante Gabriel Rossetti. Por problemas de saúde, ele teve de renunciar a lecionar em universidades, o que lhe foi oferecido muitas vezes. Sua esposa, a autora da biografia de onde tirei esses dados, era sua prima. Além da sua mentalidade crítico-intelectual, ele tinha uma vida de fantasias e sonhos muito intensas, que ele chamava de vida verde, pois ela estava intimamente ligada à natureza, pela qual ele nutria um grande amor. Ele satisfazia essa face do seu ser com estadas anuais no litoral, principalmente na Escócia. Uma babá escocesa já havia familiarizado o menino com lendas galesas, de forma que para ele a Escócia era uma espécie de pátria anímica. Durante uma dessas temporadas, ele começou lá mesmo a escrever um romance celta intitulado Farais. Nessa ocasião, ficou claro para ele, abre aspas, quanto o elemento feminino era dominante nele e que o livro devia sua criação ao lado feminino, subjetivo de sua natureza. Fecha aspas. Ele, portanto, decidiu publicá-lo com o pseudônimo de Fiona MacLeod, que lhe veio à mente ready-made. Ele escreveu vários livros com esse pseudônimo, nos quais a natureza peculiar da Escócia e dos seus habitantes está representada em impressionantes descrições. Essas obras foram muito apreciadas, sobretudo porque nessa época havia surgido um novo interesse pela cultura celta. Yeats, por exemplo, escreveu a respeito, abre aspas, do grupo de novas vozes, nenhuma é mais significativa que a voz notavelmente misteriosa que se manifesta nas narrativas de Fiona MacLeod. Ela se tornou a voz dessas pessoas primitivas e das coisas elementares, não apenas através da observação das mesmas, mas a partir de uma identidade com a natureza. Sua arte é daquele grande tipo que está baseada na revelação e que tem a ver com coisas invisíveis e inapreensíveis. Fecha aspas. Perguntado sobre como tinha passado a escrever com um nome de mulher, Sharp respondeu, abre aspas, como mulher, posso usar da sinceridade que é impossível usar como William Sharp. Esse sentimento embriagante de ser um com a natureza, esse êxtase e elevação cósmicos, esse perambular pelas fronteiras mais externas do mundo usual, tudo isso está tão entrelaçado com o romantismo da vida que eu não poderia me expressar com o meu eu superior externo usual. Fecha aspas. Ele mantinha sua identificação com Fiona em segredo absoluto, e mesmo seus amigos só vieram a tomar conhecimento dela depois de muito tempo. Ao lado da correspondência do próprio William Sharp, Fiona mantinha a sua com seus leitores. Ele escreveu uma vez uma carta à sua mulher, abre aspas, WS e FM tornam-se cada vez mais declaradamente 2 pessoas, às vezes unidas em espírito e juntas uma personalidade, às vezes diferentes uma da outra de forma nítida. Fecha aspas. Ele assina essa carta com
Wilfion. A mistura, né, de William, contração de William e Fiona. Wilfion. Em seu aniversário, ele costumava sempre trocar cartas com Fiona, em que expressava a sua gratidão enquanto ela lhe fazia advertências. Temos aqui um caso em que a ânima interna atingiu um grau raro de realidade. Talvez isso esteja baseado numa disposição especial de Sharp. Em princípio, no entanto, corresponde ao que se quer dizer com relacionamento com a ânima ou com a integração da mesma, que é possível a cada um em determinada medida. A integração da ânima, isto é, a incorporação do elemento feminino na personalidade consciente do homem, faz parte do processo de individuação. Aí há um ponto de especial importância a ser levado em consideração. O elemento feminino, que deve ser integrado como um componente da personalidade, é apenas uma parte da ânima, a saber, seu aspecto pessoal. Mas ela, ao mesmo tempo, representa o arquétipo do feminino, e este é de natureza suprapessoal, e por isso não pode ser integrado. Nossa observação mostrou que, por trás dos seres elementares descritos, encontram-se as figuras divinas de Cibele, de Afrodite e, por fim, da deusa natureza. A partir desse pano de fundo arquetípico, esclarece-se a violência irresistível que pode emanar de uma dessas figuras de ânima. Quando é a própria natureza que se opõe a alguém, é compreensível que se seja dominado e vencido por ela. Isso ocorre, então, sobretudo, quando o aspecto arquetípico da ânima não se diferencia do pessoal. A ânima consegue exercer sua prepotência quando os dois aspectos se misturam. Por isso, acima de tudo, é importante diferenciar o que pertence ao pessoal do que é suprapessoal. Em sonhos e fantasias, essa divisão é, às vezes, representada de tal forma que a figura da ânima suprapessoal morre. Conheço uma história fantástica em que esta vai para o céu restando uma mulher comum. No sonho de amor de Polifilo, já citado, o sonho termina com a ninfa Polia desaparecendo no ar, como uma imagem celeste divinizada. Jung menciona o sonho de um homem no qual a ânima, uma figura feminina de tamanho maior que o natural, encontra-se com o rosto velado, em pé no lugar do altar. Como arquétipo, a ânima é de natureza sobre-humana e vive num lugar celeste, como as ideias platônicas. Diferente dos componentes anímicos feminino-pessoais, ela ainda assim está por trás deles como imagem primordial e os forma de acordo com a sua figura. Devemos ir ao encontro dela, a grande mãe, a deusa do amor, a senhora, ou como quer que se chame, com veneração. O homem deve discutir com sua ânima pessoal, com a feminilidade que lhe pertence, que pode acompanhá-lo e completá-lo, mas não deve dominá-lo. Neste trabalho, tentei representar a ânima como ser natural e não levei em consideração suas formas de aparição mais elevadas, como, por exemplo, a da Sofia. Parece-me importante evidenciar o lado natural da mesma, já que este faz parte da natureza do feminino de forma tão pronunciada. Com o reconhecimento e a integração da ânima, cria-se um posicionamento totalmente modificado em relação ao feminino. A nova avaliação do princípio feminino exige que a natureza também receba a veneração que lhe é devida, após o ponto de vista do intelecto dominante, na era da ciência e da tecnologia, ter levado mais a sua utilização e até mesmo exploração que a sua veneração. Mas hoje, felizmente, pode-se observar sinais que apontam para a direção da última. O mais importante e mais significativo é o novo dogma da Assumptio Mariae, da Assunção de Maria, e a interpretação da mesma como Senhora da Criação. Na nossa época, em que poderes dissociativos estão ativos de forma tão ameaçadora, dividindo povos, pessoas e átomos, é duplamente necessário que os poderes de ligação e união também possam entrar em ação. Mas a vida está baseada na combinação harmônica das energias masculinas e femininas também no interior do indivíduo. Produzir a união desses contrários é uma das tarefas mais importantes da psicoterapia atual.